Existe na Bíblia um ensino muito precioso e necessário para a alma, a teologia do encorajamento. Sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando aqui para mais um estudo bíblico e agradecer desde já a você que está sempre aqui nos acompanhando no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Hoje nós iniciaremos alguns estudos aqui, falando sobre encorajamento. Assunto tão precioso, eu quero convidar você a me acompanhar. Mas pedindo desde já, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, pois todos os dias, 6 horas da manhã, tem estudo novo aqui. Diariamente. Faça a sua inscrição. E se já é inscrito, deixe seu joinha, faça um comentário, interaja conosco. Sua participação é muito importante para nós. Vamos lá para mais um estudo bíblico? Como eu disse, então, existe na Bíblia um ensino muito precioso, necessário para a nossa alma, que é a teologia do encorajamento. Encorajamento que tem uma origem divina, uma natureza sobrenatural, tem um caráter espiritual e o objetivo é animar as almas cansadas. E sabe, esse encorajamento bíblico, e é o encorajamento que eu quero tratar aqui com você durante alguns dias, não pode ser comparado com essas filosofias de autoajuda que nós encontramos por aí. Se você for pesquisar sobre encorajamento, sobre animar, você vai encontrar muitas ideias, muitos pensamentos, mas esta teologia do encorajamento, o Senhor trazendo esse encorajamento para nós, é algo que nós não podemos comparar com nada disso, porque é único, é inigualável, é exclusivo e é necessário e suficientemente produtivo. E é isso que eu quero meditar durante alguns dias. Nós precisamos, meus amados, constantemente da ajuda de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos de Deus, nós precisamos desse socorro, esse socorro que vem do céu, aquela alma cansada. O salmista expressou num salmo muito conhecido, Salmo 121, versículo 2, ele diz: "O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." O nosso socorro vem do alto. Meus amados irmãos, todo ser humano precisa de encorajamento para enfrentar essas lutas da vida, essas lutas do dia a dia que todos nós temos, não é? Quantas lutas eu tenho certeza que você enfrenta, cada um nas suas localidades, diferente área, mas as lutas sempre vêm e nós precisamos desse encorajamento. Esse encorajamento, alguém disse que é como um oxigênio da alma. Nós precisamos ser encorajados, porque senão nós vamos enfraquecendo, vamos desanimando. Nós perdemos a produtividade, perdemos a alegria, o ânimo. Eu quero trazer para você nesse estudo, esses dias aqui, sobre o encorajamento que vem do alto, encorajamento do Senhor. Quando a gente pensa em encorajamento, tem um personagem bíblico que eu gosto muito de pensar, e é o que nós vamos basear aqui esses dias, apóstolo Paulo, não é? Paulo é um exemplo de quem aprendeu a obediência através daquilo que sofreu. Se você conhece um pouco a história de Paulo, você sabe, ele foi escolhido como um vaso por Deus, né, para levar o evangelho ao mundo, mas também com muito sofrimento. Olharmos nas Escrituras, nós vamos ver Paulo falando tantas coisas ele passou, quanto sofrimento ele enfrentou. E ele foi encorajado por Deus. O sofrimento de Paulo é relatado lá no livro de Atos, e eu vou ler o texto bíblico que diz: "Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome." Está em Atos 9, versículos 15 e 16. Apóstolo Paulo, que antes da conversão ele causou muito sofrimento para os cristãos, né? Agora ele vai sofrer também por amor a Cristo. Levar o nome ou dar testemunho acerca de Cristo é uma tarefa difícil.
que vai custar, vai acarretar sofrimento. Mas sabemos que é a melhor coisa, pois o consolo, a graça, não é, vem do Senhor. O encorajamento vem do alto. Essa segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, essa carta Paulo relata alguns dos seus sofrimentos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, que talvez é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Ele revela sentimento, ele revela o sofrimento. Essa carta, um comentarista que diz que essa carta é a carta mais autobiográfica. Nela ele conta as aflições, as agonias. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, a carta que Paulo escreve ali, Paulo como que mostra as marcas mais profundas da sua alma, não é, as dores, as tensões, mas também as experiências. É uma autobiografia que Paulo traz nessa segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Paulo apresenta nessa carta que ele escreve aqui, pelo menos 3 aspectos de sofrimento. Sofrimento que revela a glória de Deus, 2 Coríntios 4, versículo de 7 a 12. O sofrimento ministerial, que é necessário para que Deus possa ser glorificado, 2 Coríntios 6, de 4 a 10, e o sofrimento que é um peso que se paga para o Evangelho ser expandido por todo o mundo, 2 Coríntios 11, versículos 23 a 28. Mas também existe por parte do apóstolo Paulo um propósito não só de falar do sofrimento, mas de mostrar o consolo do Senhor em meio a todo esse sofrimento. Essa segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios é uma carta de encorajamento para os trabalhadores do reino de Deus. Se você serve a Deus, se você é um cristão e passa por sofrimento, você vai encontrar aqui esse Paulo falando desse conforto, e você pode tomar isso para a sua vida também. Saber que às vezes sofremos, mas o Senhor nos conforta, o Senhor nos consola, o Senhor nos encoraja. Então, vale a pena sofrer, mesmo que seja difícil, mas por amor a Cristo. O consolo vem dele, o conforto vem dele. O que nós não podemos é desistir, não é? É desanimar. Se você está sofrendo, não é por isso. Lembre-se, o consolo vem do Senhor. E essa palavra consolo, ela aparece aqui nessa carta 18 vezes, a palavra consolo, só na segunda carta aos Coríntios. E o substantivo aparece 11 vezes. Então Paulo fala muito disso, de consolar. Pra você ter uma ideia, essa segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, ela começa e termina com consolo. Versículos 1 e 3 fala, capítulo 1, versículo 3 fala, e lá no finalzinho, capítulo 13, versículo 11 também fala, terminando sobre o consolo. Deus é a fonte, Deus é o doador de todo tipo de encorajamento e ajuda que nós possamos precisar. É de Deus quem vem. E eu quero, nesse estudo introdutório aqui hoje, dizer para você, é de Deus que vem o nosso encorajamento. Não olhe para as pessoas, não olhe para a sua força, para a sua capacidade, não olhe para os seus resultados, mas olhe para Deus. É de lá que vem o consolo. 2 Coríntios 12, o versículo 9, nós temos um versículo chave dessa carta, eu creio. Paulo escreve, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça de Deus é o meio pelo qual a consolação chega até nós. Deus nem sempre nos impede de passar por circunstâncias. Nem sempre o consolo, a graça nos livra das circunstâncias, mas ela nos ajuda a vencer. Ela nos dá força para enfrentar e suportar. Paulo aqui ora para que Deus retire esse espinho da carne
E Deus fala: Paulo, a minha graça te basta. É a partir daí que eu vou me aperfeiçoar em você. Então que o Senhor possa consolar os nossos corações. E o nosso propósito nesses estudos é tirar um pouco a síntese desse pensamento e da vida do apóstolo Paulo e tirar algumas lições sobre o encorajamento, sobre o consolo divino que vem da parte do Senhor aos nossos corações. Eu convido você a me acompanhar durante alguns dias aqui. Vamos ser breve nessa série, mas muito direto, falando sobre esse encorajamento que vem de Deus. Então anima e confia e descansa nesse Deus que não nos abandona, mesmo em meio das dificuldades. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.